Trazer agora para falar sobre esse assunto da CPMI, né? Essa polêmica. É ou não é para ter a CPMI? E aí eu vou chamar o deputado Carlos Jordi, que tá brigando muito aí por essa CPMI, pra gente trazer aqui pro Tá na Roda. Então, vem pra roda, meu parceiro. Carlos Jordi, seja bem-vindo aqui ao Tá na Roda. Tô aqui com o Ricardo Balistiero, com a Elaine Keller, com o Felipe Campos, com o Lázaro também, pra gente te fazer todas as perguntas pertinentes que a gente achar sobre essa situação. Muito bem-vindo ao Tá na Roda, vem pra roda! Obrigado, Thiago, um prazer poder estar mais uma vez aí falando contigo, sabe que eu sou fã do seu trabalho e é uma satisfação imensa estar na estreia, né? Acho que é a estreia do Tá na Roda, né? É a estreia! Então é um prazer imenso, ainda mais falando sobre um tema tão relevante, de tamanha importância para o Brasil, que é essa CPMI. Ô Carlos, a primeira pergunta que eu queria te fazer, e depois eu passo para a roda, para a gente fazer essa entrevista aqui em conjunto, é sobre essa situação, né? Porque para mim a grande surpresa, e eu não vou mentir, eu sou leigo, sim, eu sou um leigo no assunto, mas aí eu me pergunto, por que o governo não quer a investigação? Porque realmente, quando aconteceu o 8 de janeiro, encheram a boca para falar, ó, o Bolsonaro tá envolvido nisso. Então, se eles têm essa certeza, por que eles não querem a investigação? Porque a investigação só concretizaria o que eles disseram. Ó, vamos ter uma investigação aqui e vamos concretizar. Foi o Bolsonaro, que absurdo, o dia 8 de janeiro. É só isso que me surpreende. É essa a grande indignação de vocês, o Lula chegar até a pedir sigilo das imagens do que aconteceu no dia 8 de janeiro, porque eu vou dar o mesmo exemplo. Se eu tô na minha casa e invadem, eu quero saber quem foi. É a primeira coisa que eu vou pedir. Então, qual é a reação de vocês e os bastidores ali da Câmara dos Deputados? Como é que é essa movimentação? Porque dizem que estão tentando apoio, que estão tentando mudar algumas posições. Como é que tá esse bastidor aí da Câmara dos Deputados? Tiago, eu estava ouvindo aqui você falar no programa antes de eu entrar e você deu um exemplo que eu dei na tribuna esses dias. Eu falava sobre isso, né? Que imagina só um deputado que tem sua casa invadida, a sua casa arrombada, vandalizada, objetos furtados, e de repente esse deputado divulga tudo isso e aí acusa certas pessoas a respeito desses crimes que aconteceram na sua residência, mas subitamente ele diz que ele, quando é questionado e quando é indagado sobre as imagens das câmeras, ele fala que ele não quer dar as imagens das câmeras de sua casa. A primeira coisa que as pessoas vão dizer é o seguinte, né? Ou esse deputado tem uma amante e aí está querendo esconder alguma coisa, ou esse deputado, ele fez isso, orquestrou tudo isso e está querendo colocar a culpa em alguém. É muito estranho que alguém que tenha, no dia 8 de janeiro já, e no dia 9 de janeiro, ter feito toda aquela coletiva de imprensa, decretado inclusive uma intervenção federal, que desde o início eu disse que era uma intervenção federal fake, que ela foi editada com base num dispositivo da Constituição que fala que era para cessar dar termo à grave crise pública, crise da ordem pública. E aquilo ali já tinha cessado, a crise da ordem pública já tinha cessado no mesmo dia. Então foi toda uma cortina de fumaça. E eu falei isso com muita tranquilidade, mesmo sabendo que todo aquele fato era um fato lamentável. Ninguém estava querendo passar a mão na cabeça de ninguém. Eu disse que aquilo, inclusive, que se aquilo tivesse sido cometido, que eu acredito que realmente teve gente de direita que estava envolvido com aquele fato, aquilo ali foi horrível porque foi um prato cheio para o Lula, porque era um momento em que estavam vindo muitos podres sobre o seu governo. Veio naquele momento a questão da ministra do Turismo do Lula, que é daqui de Belfor Roxo, no município da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, envolvida com a milícia. Estava vindo muitas medidas desastrosas na economia que estavam fazendo com que a Bolsa entrasse em colapso, que o dólar disparasse, e tudo aquilo foi uma verdadeira cortina de fumaça. E aí, quando ele decretou o sigilo das câmeras do 8 de janeiro, foi a certeza de que nós tínhamos que de fato, fazer uma CPI do 8 de janeiro. Porque tem muita gente presa inocentemente. Das 1.000 e poucas pessoas que foram presas, eu vi relatos de várias pessoas que só estavam lá para protestar, para manifestar, como prevê a nossa Constituição. A nossa Constituição é clara que o direito de manifestação, ele é resguardado desde que pacificamente. Muitas pessoas estavam ali
foram de ônibus de suas casas, dos seus estados até Brasília, até a Praça dos Três Poderes, para manifestar pacificamente e acabaram caindo de gaiato. Acabaram sendo induzidas ao erro, porque quando falaram que elas estavam indo para certo local para poder apenas ter a sua identificação, elas tiveram que assinar um atestado de culpa, assinar uma declaração de culpa de diversos crimes inclusive novos, de leis como a nova Lei de Segurança Nacional, que é a lei... eu até esqueci agora o nome, mas ela substituiu a Lei de Segurança Nacional e que prevê crimes contra a democracia, crimes como acabar com o Estado democrático de direito de forma violenta. E aí as pessoas estão presas lá sem terem seu direito ao devido processo legal, sem terem direito à individualização da pena. São diversas pessoas, mulheres, que estão sem, por exemplo, direito de ter absorvente. E nós queremos que, obviamente, que os vândalos respondam, que quem cometeu vandalismo, que quem provocou quebra-quebra, responda sobre isso. Mas quem não estava fazendo quebra-quebra, pessoas que eu sei que são inocentes, inclusive eu tenho um apoiador, o CVC de Campos, que ele não estava sequer em Brasília, e ele foi preso. E recentemente ele foi solto porque nós provamos que ele não estava em Brasília. Que essas pessoas possam ter paz.